Boa noite, caros amigos internautas. Estamos começando nosso programa Bate-Papo na City. Daqui a pouquinho estaremos batendo um papo aí com o Frank de Castro, ele que é jornalista e empresário também. E daqui a pouquinho estaremos batendo esse papo aí com ele, né? E você que vai chegando aqui agora, vai fazendo aí seus comentários, vai se inscrevendo no nosso canal do YouTube, segue também nossas redes aí no Instagram, no Facebook, e segue a gente aqui que daqui a pouquinho estaremos batendo esse papo. E agora eu vou dar o meu boa noite aqui a Gleidson Souza também, que está aqui comigo para poder fazer esse bate-papo legal com o Frank. Boa noite, Gleidson. Uma excelente noite aos internautas e ouvintes que estão acompanhando o bate-papo na City. E vamos para mais um bate-papo produtivo no portal Piracity. Hoje, batendo um papo com o jornalista Frank de Castro, do Band Bahia. E vamos falar com ele sobre jornalismo, sobre a carreira dele, a vida empresarial, enfim, tudo que abrange o nosso querido convidado. Estaremos batendo esse papo e trazendo para você, nosso internauta, muitas informações importantes no bate-papo na City. Claro, já pedindo a você que, se você ainda não é inscrito no canal do Piracity, faça a sua inscrição, é rapidinho, você se inscreve e estará aqui sempre presente nas lives do bate-papo na City, sempre com muitas informações e temas importantes e relevantes para você, nosso querido internauta. Já agradecendo a você que está nos acompanhando no YouTube, você no Facebook, você no Instagram, obrigado pela sua companhia, e você que nos ouve através da sintonia 104,1 da Ipira FM, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá para mais um bate-papo na City produtivo por aqui, Jorge. Pois é, Gleidson, deixa eu chamar Frank aqui, que já está aqui. Frank, satisfação. Você está aqui no Bate-Papo na City e a gente falar aqui um pouquinho de sua vida, né? Falar sobre o site, o Band BA, também o Neutro 1, enfim, sempre uma grande satisfação e uma ótima noite, Frank. Jorge Wellington, boa noite para você, boa noite, Gleidson. É um prazer falar com você, Jorginho, né? Eu chamo você de Jorginho, né? Me acostumei com as duas participações que tivemos no nossa live também, pelo Band BA e também Neutro 1. E demorou, mas chegou, né? Você me convidou há uns meses atrás, tal, e finalmente eu estou aqui e quero mandar uma boa noite aí para toda a população de Ipirá. Já passei diversas vezes por Ipirá e também todos os ouvintes da Ipirá FM, uma rádio também bastante conhecida, né, em Ipirá e região, com bastante audiência. E vamos bater esse papo. É com vocês agora. Com certeza, o pessoal já está chegando aqui, Frank. Tem o William Almeida, que já está aqui também nos acompanhando, Eliette Santos, Clodoaldo está lá em São Paulo, mas ele sempre que pode estar aqui conosco no Bate-Papo na City. E também nós estamos transmitindo também para o TikTok. Mas vamos falar aí, né? Franklin de Castro. Vamos falar um pouquinho de sua carreira, né, Frank? Você que é jornalista de formação, empresário também. Fala um pouquinho sobre sua carreira como jornalista. Olha, Jorginho, desde adolescente, meu grande sonho sempre foi a área de comunicação, né? Trabalhar no rádio, na televisão, na mídia impressa. Mas eu comecei minha adolescência, né, por outro caminho. Eu comecei como DJ. Eu era DJ na minha adolescência, né? E com 16 anos de idade eu trabalhei em casas noturnas. Aqui fui residente em casas noturnas. E tem uma ligação muito forte também com a música eletrônica. Eu gosto, mas hoje em dia é mais como um hobby, né? Eu tenho aparelhos, né? Aparelhagem de som. Na época também fiz programas de rádio, de música eletrônica. Na época a gente não chamava música eletrônica. Era dance music, era disco music e música pop também. E, assim, depois disso, com isso, eu comecei a trabalhar no rádio. Mais tarde eu fiz o curso de comunicação social, né? Trabalhei em algumas emissoras de rádio e televisão, fui âncora de uma TV, né? TV Itapuã, na época que era o Sistema Nordeste de Comunicação ainda, não tinha sido comprada pela Record, isso na década de 90,
E eu fiz um programa, eu fui âncora de um programa de televisão, de um telejornal à noite, que é um chamado de Informe Bahia, que tinha a Adriana Quadros, que era titulada, né, da bancada, e eu fazia férias e folgas, e passei um bom tempo fazendo, foi uma experiência muito boa também. Depois me formei no curso de comunicação social, a gente está há 6 anos, quase 6 anos, com o portal Band BA. O portal Band BA, ele tem diversas editorias, a gente fala de, né, mais notícias relacionadas à Bahia, né, que a gente tem um site nacional da rede, que é em São Paulo, mas a gente coloca também políticas, né, sobre política nacional, mas é mais regional, né? A gente fala de esporte, a gente fala de cultura, a gente tem também as notícias, os conteúdos da Rádio Band News FM, que a gente insere no site, e também da Band Bahia, da TV, né, que tem vídeos, tem podcasts também, tem estúdios de podcasts lá na nossa Band Bahia, que é estúdio de primeira linha. Inclusive, já fiz alguns podcasts lá também, inclusive um podcast de música eletrônica. Mas na Neutron e na Band BA, eu procuro, né, desde o ano passado, eu procuro fazer uma linha mais política, né, principalmente no Neutron 1, que é um site que a gente é direcionado mais à política, economia e energia, né? Como petróleo, gás, né? O setor de energia no nosso país e no mundo. E a gente começou com um nome diferente. No início, no Neutro 1, você sabe que não era Neutro 1, mas a gente, por motivo estratégico, a gente mudou o nome e a gente está com esse nome mais autoral, né? A gente teve por comunicação, por marketing, a gente achou que deveria mudar o nome do portal. Mas é bom que a gente mudou logo no comecinho. Muito bem, Frank, é uma satisfação recebê-lo no nosso bate-papo na City para falar de sua carreira e trazer também essas experiências para nós aqui do portal Ipiracity. É sempre importante ouvir e importante você falar, Frank, sobre sua trajetória que se inicia logo após, né, essa caminhada como DJ, mas que na comunicação se inicia no rádio. Aí eu te pergunto sobre essa sua trajetória no rádio. E hoje, você sendo uma figura consolidada, que tem presença na TV, o que mudou essa forma de fazer jornalismo desde o primeiro passo até o momento atual agora? Eu fiz mais televisão na década de 90, né? Quando eu trabalhei no telejornal, foi em 97, 98, esses 2 anos, né, na TV Itapuã. Mas, assim, a gente vai caminhando na nossa vida, surgem outras oportunidades, e eu sempre fui, assim, uma pessoa muito criativa, né? Nunca quis fazer só uma coisa, né? E aí, hoje, eu tenho uma empresa de tecnologia, né, que é a Exit Web. A gente trabalha com hospedagem de site, criação de website. Inclusive, os sites da Band Bahia foram feitos, né, por nós. A parte de streaming também. A gente tem uma empresa também de eventos, né, eventos corporativos, que é mais cerimoniais, né, palestras, congressos. E a gente tem uma empresa também de produção de áudio e vídeo, né, inclusive que a gente dá também essa assistência para a Band Bahia, né, tanto para rádio, para televisão. A gente faz toda essa plástica lá, comerciais de TV também, a gente faz para agências, e a gente vai caminhando. A grande questão é que, como eu não faço uma coisa só, eu acabo não me jogando totalmente para o jornalismo, né? Atualmente eu estou fazendo mais o jornalismo online, tá? Tanto no Band BA e o Neutron 1. Eu ainda quero, a partir do ano que vem,
falar assim, ó, chega, vamos dar um basta aí, né? E, não um basta total, mas me dedicar mais ao jornalismo. Essa é a minha grande intenção, né? Tem muita gente Inclusive aqui, tá mais na TV, mais na rádio também, né? Não só no online, é isso que eu quero dizer. né? Tem muita gente aqui participando, Frank. Rodrigues Souza está dando boa noite aqui também. Tem aqui Boa o noite. Natalício também, que está lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? Mas está Opa! sempre que pode, comparece aqui também para poder assistir. Tem Crisani, Eliette, Mai, tem Patrícia Santana também. Então, o pessoal está aqui nos acompanhando hoje aqui no Bate-Papo na City, hoje com o Frank, né? Que é jornalista, e está aqui batendo esse papo maravilhoso conosco. Mas são mais de 5 mil já eventos que você cobre aí também, né, Frank? Eu tenho pesquisado um pouquinho sobre sua vida também, a gente tem que ser curioso, né? Eu tenho bastante experiência na parte de eventos, na parte de cerimoniais, né? Para órgãos do Estado, secretarias. E Sim, foi nesse período aí que eu trabalhando em órgãos do Estado, prestando serviço a órgãos do Estado, que eu viajei bastante e conheci praticamente, né, não digo, mas mais de quase 2/3 dos municípios baianos, né? Nós temos 417 municípios. Ipirá eu já passei, né, diversas várias vezes vezes. Ipirá para eventos, né, eventos públicos, né? Passei diversas vezes Ipirá, né? Você falou Luiz Eduardo Magalhães também, né? Nosso amigo que está online aí, um abraço para toda, né, para a cidade também que está, né, deve ter audiência aí do seu programa, da sua live. E é isso. Aqui em Salvador a gente faz diversos eventos também, tanto privado como público, né? E a experiência já de quase 30 anos nesse setor. Muito bem, o pessoal está participando conosco aqui. Vou mandar um forte abraço aqui ao William Almeida, que está participando conosco. Um abraço para você, William. Um abraço também ao Rodrigo Souza, que está dando boa noite. Luciano Carvalho está participando com a gente, está dizendo que está participando lá de Feira de Santana. Está dizendo que é seu vizinho. Pronto, uma excelente noite para você, Luciano. Obrigado pela sua colaboração de estar conosco aqui no Bate-Papo na City. Mas, Frank, como você equilibra a sua atuação como jornalista e empresário? Há um conflito de sinergia inesperada nessa situação, Frank, de estar ali trabalhando tanto na área jornalística quanto empresarial? Dá para equilibrar, é um pouquinho puxado. Hoje mesmo eu falei com o Jorginho que tem dia que eu acordo 4 horas da manhã. Hoje mesmo eu acordei 4 horas da manhã. E aí, às vezes, quando eu tenho a parte de eventos, né, de cerimoniais, como a gente teve hoje, então eu acordo 4 horas da manhã, tenho que tomar aquele café bem rápido, de 5 minutos, é inacreditável, mas é café de 5 minutos. Eu começo a fazer o jornalismo online, né, as notícias, publicar algumas coisas, e depois, 6 horas, 6h30, eu tenho que correr, colocar paletó, gravata e sair correndo para começar o dia. Então é bastante puxado. Tanto que eu já falei para Jorginho, nesse horário, 8 horas da noite, é meu horário de dormir. Dormir, Eu durmo cedo e acordo muito cedo. Né? Eu tomei um café ali para despertar, mas funcionou, viu? Funcionou. Mas, Frank, eu sei que você sempre é ligado na tecnologia, né? E daquele tempo para cá, né, que você começou sua carreira, a tecnologia ela tem expandido bastante. Você vê que os streams hoje é, é uma coisa que é fundamental nessa geração atual. E também muita gente hoje já usa o quê? O YouTube para poder se informar, né? Que tem tomado tem crescido assustadoramente. Mas aí agora além do que a gente está fazendo aqui como live, né, como uma entrevista online, já vem agora a inteligência artificial. Como é que você vê a questão dessa ascendência meteórica na área de tecnologia, Fran?
A tendência é que a inteligência artificial, né, ela tome espaço daqui a uns anos de vários setores, né? A tecnologia ela vem para, né, agregar, mas ao mesmo tempo pode provocar futuramente desemprego, né? É, A gente tem a inteligência artificial no jornalismo, mas os veículos de comunicação que têm são mais, né, os mais convencionais, né, os de mídia, de rede e tal, eles estão começando a fazer experiências ainda, não está totalmente, né, pela inteligência artificial. Porque até os jornalistas que trabalham com inteligência artificial, às vezes precisa fazer algumas correções, né? Você não pode colocar a inteligência artificial para fazer tudo, a pessoa, verdade. porque não é ainda 100% confiável, né? Eu já fiz algumas pesquisas em inteligência artificial, até do Google e em outras também, que eu encontrei alguns erros. Encontrei alguns erros. Então as pessoas precisam ter muito cuidado ainda. A gente está no começo, a parte de lives, né? Isso veio muito forte depois da pandemia, né? E se tornou uma febre não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então as tecnologias com certeza chegam para ficar e assim você faz live, as rádios estão fazendo live, as TVs estão fazendo lives e podcasts. Isso é muito bacana. Inclusive até alguns textos, né, que jornais também estão usando a inteligência artificial, realmente ajuda bastante, mas tem que ter uma cautela muito grande, né, Frank, devido ao banco de dados que é muito grande na área de inteligência artificial, porém você tem que ver para não trocar algumas coisas, né, porque eu também já fiz algum tipo de pesquisa nesse sentido e a gente vê que tem dados que se você não atentar, você acaba, pode ser que forneça uma informação até equivocada, né? E nós, como jornalistas, a gente não pode ter, né? Não pode cometer erro, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado de apuração e ver realmente se a informação está correta, né? E a gente está vivendo também um conflito. A gente viveu na última eleição um conflito de fake news nas redes sociais, né? Então, as redes sociais também estão interagindo através de inteligência artificial e a gente tem que tomar bastante cuidado sobre isso, porque o ano que vem vai ser um ano muito complicado das eleições, né? 2026 vai ser muito complicado. Porque se a gente já teve na última eleição, né, muita fake news, né? A gente imagina que 2026 vai ter muito mais e os órgãos, né, os órgãos precisam ter muita atenção, né, principalmente sobre a fake news no nosso país, né? Principalmente porque essas redes sociais elas são controladas, elas são dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos também têm um interesse político no nosso país. A gente sabe que o Facebook é norte-americano, o Instagram, né, o Google, todos são norte-americanos, todos são dos Estados Unidos. Então a gente tem que ter bastante cuidado. Com certeza. Dando continuidade ao bate-papo na CIT, antes de fazer o próximo questionamento ao nosso convidado, o jornalista Frank de Castro, do Band Bahia, eu vou mandar um forte abraço aqui aos nossos patrocinadores do bate-papo da CIT, porque são eles que nos incentivam a estarmos aqui de segunda a sexta-feira, trazendo para você, nosso querido internauta e ouvinte que nos acompanha, sempre um bate-papo produtivo no portal Ipiracite. A Ágil Fibra Internet, Moura Alimentos, a Tecnet Fibra, Encom Contabilidade, Farmácia Santana, do nosso amigo Isael Santana, a PLB Sindicato Ipirá, Clínica Odontos, odontologia com excelência, abraçar também o Plasma Medicina Especializada, qualidade a serviço da vida, Segva Engenharia de Segurança e Speed e TV Fibra, são os parceiros
do bate-papo na CIT do Ipiracity, na rádio Ipirá FM. Frank, o projeto Neutro 1, que você citou no nosso bate-papo, qual você faz parte, ele se propõe a oferecer as informações de forma imparcial. Aí eu te pergunto, você citando até essa questão política, nessa era da polarização, é possível, Frank, ser verdadeiramente neutro? Acredito que sim, viu, Gleidson? Acredito que sim, porque o que acontece? Hoje em dia o jornalista ele não pode. O jornalista também ele é um formador de opinião. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa errada no Congresso, se acontece alguma coisa errada na política nacional e que o jornalista ele tenha o seu posicionamento, naturalmente tem certa parte da população que, quando é contra ao político, né, escolhido por ele, né, o político que ou o bolsonarismo ou o trumpismo, né, como a gente pode dizer, as pessoas acham que você é de esquerda. Por exemplo, a gente, né, eu tive outro dia participando também de uma live e teve aquele problema dos deputados, né, os parlamentares, colocando no Congresso adesivos e correntes no Congresso Nacional. Então você não pode ser a favor disso, né? Se você tem um Congresso Nacional, você é para ter ideias, para você ter projetos, para você ter argumentações. E o que foi feito aqui no Congresso Nacional Brasileiro é uma vergonha mundial. Aquela imagem foi para o mundo inteiro, né? Deputados federais acorrentados, senadores acorrentados e com fitas né? Então, aquele não é um espaço para os parlamentares fazerem esse tipo de coisa, né? A manifestação ela precisa ser por argumentação, né? Argumentação com ideias, né? Dentro do Congresso Nacional precisa ter projetos e não é isso que a gente está vendo. Pois é, estamos aqui hoje batendo um papo com Frank de Castro, jornalista, e o pessoal está aqui participando. Frank, tem Juscelia Almeida, tem o Luciano também que está aqui conosco, tem ainda Marcelo Dutra, Marise Oliveira, Clóvis também, Gomes está por aqui, Rosineide, João Batista, Ludiane, Miriam, Nessileide, Anne está lá em Portugal, viu? Mas está aqui também. Aproveitar Olha só. mandar um grande abraço aqui para Andressa Pinheiro e para o nosso amigo aqui, que é vereador lá em São Paulo, o nosso amigo Cascata, que está aqui mandando um alô também aqui para a gente. Ele já esteve aqui no Ipiracity também. Enfim, então, é sempre bom a gente ouvir essas pessoas também participando, né, os nossos ouvintes. Mas, Frank, fala um pouquinho, vamos adentrar um pouquinho aqui na política, né? E como você já começou a falar aí da questão do ano que vem, que é um ano que terá eleição, apesar que tem alguns aí que estão dizendo aí que não vai ter eleição, né? Eu não sei como mas é uma situação complicada. E foi agora marcado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acho que dia 2, se eu não estiver enganado, e gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação, já que estamos vivendo um momento, no caso o Brasil está vivendo um momento de extrema cautela, né? Porque quando eu fico ouvindo pessoas dizendo que o Brasil é comunista, eu fico arrepiado, mesmo não tendo cabelo, mas eu fico arrepiado, viu? Olha, Jorginho, essa é uma palavra que realmente eu me assusto bastante quando as pessoas falam em comunismo nos tempos de hoje, né? Porque ninguém no mundo mais fala em comunismo, né? Só quem fala em comunismo é a extrema-direita, né? O comunismo acabou há 40 anos.
né, com a queda, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, né, que dividia a Alemanha Oriental, Ocidental. Então, assim, os países não falam mais de comunismo. A Alemanha não fala mais de comunismo, Polônia, tudo começou na Europa, né? União Soviética, que é Rússia, né? Cuba, ninguém fala mais de comunismo em Cuba. Mas em China não tem um partido comunista, mas a China tem uma política, né? Um sistema político totalmente diferente do comunismo, né? O comunismo, um dos pilares do comunismo é que o Estado tomava conta de tudo, né? Tudo seria público, né? Para as pessoas entenderem, a China, 92% das empresas chinesas são privadas. Inclusive o Elon Musk, ele tem uma empresa lá, a Tesla, e que ele tem uma fábrica de carros e tem uma fábrica de baterias. Então, assim, a China, ela já cai, né? Por esse primeiro pilar, ele já cai, né? O conceito de comunismo na China, né? Ele tem o Partido Comunista, mas desde a década de 80, a China entrou na globalização, a China mudou e aperfeiçoou a sua política. Agora, a China tem bastante ações sociais, né? Isso que o público tem que entender. Ações sociais, toda a sociedade tem, toda política tem que ter ações sociais. Se você paga um imposto, né, você paga o seu imposto certinho, você tem que ter o seu retorno, seja na educação, seja na saúde, seja em outros setores, né? Que tem países na Europa, por exemplo, os países nórdicos, né, que tem muita ação social, né? Muita gente fala, a Suécia, a Noruega, a Finlândia são países socialistas. Não, o termo não é socialista. Esqueça o socialismo também, que o socialismo também mudou bastante, né? Então, assim, lá você não tem muitos bilionários, trilionários, mas se você for conhecer a Suécia, a Noruega, você vai ver que a qualidade de vida das pessoas, né, todo mundo tem sua casa, todo mundo tem seu carro, você não vê lixo na rua, você não vê moradores de rua. A gente, inclusive, fez uma live que nos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiu atingir 40 milhões de pessoas na zona de pobreza. Os Estados Unidos conseguiu, com o PIB que eles têm, atingir 800 mil pessoas morando na rua. Isso é um absurdo. E as pessoas não têm essa informação, né? Parte da população brasileira, principalmente, nem do norte-americano, tem norte-americano também que desconhece algumas coisas que eu já conversei com algumas pessoas. Então, assim, quando eu falo isso para alguns colegas, tal, e que amam Trump, né? Tem um amor assim por Trump e tal, fala, não, você está mentindo, eu conheço os Estados Unidos, eu já fui lá, né? Isso não existe. Eu falo, não, isso é informação que a gente tem, né? A gente não vai passar uma informação errada para as pessoas. Inclusive, Jorginho é uma prova aí, que Jorginho mora lá, né? Conhece mais do que eu. Com certeza, Franklin. Franklin, como o Jorge, ele bem frisou no início da live, a gente tem curiosidade e a gente busca sempre saber um pouco mais do nosso entrevistado. E existe também no Band Bahia a coluna Conexão Dance, que mistura cultura pop e jornalismo. Eu gostaria de saber de você qual o papel da música eletrônica na sua visão na comunicação. Olha, como eu falei, eu faço há muitos anos essa coluna, né? Que eu tenho um terceiro portal que é o mais idoso deles, né? Eu não sei se o Jorginho conhece, que é o conexãodense.com.br. Eu tenho mais esse portal também. E esse portal foi o meu primeiro portal que eu mesmo fiz, isso há 25 anos atrás.
na época que não existia WordPress, essa tecnologia toda, né? A gente tinha outra forma, né? A gente tinha um programa chamado Dreamweaver, né? Que eu utilizava para fazer tudo manualmente, né? Os sites, né? Então, assim, a Conexão Dense é mais, né? E essa coluna eletrônica é mais por hobby mesmo, por gostar, né? De escrever sobre esse segmento. Mas no Band BA também eu tenho coluna do Castro, que é uma coluna política, e no Neutro 1 eu tenho uma coluna do N1, que eu falo de diversos, né? Eu falei, a última coluna que eu fiz foi sobre plásticos causam danos trilionários à saúde global, Isso aí mas na negacionistas continuam contra a ciência. Eu fiz essa última coluna aí, escrevi sobre esse texto, que as pessoas não têm muita consciência do que o plástico pode provocar na vida das pessoas, né? Na saúde das pessoas. E eu coloquei nessa matéria coloquei sobre o Trump, que ele quis voltar ao canudo de plástico, né? O Biden, ele tinha retirado, né? Tinha feito uma lei, né, para retirar o canudo de plástico e colocar de papel, e logo no comecinho do governo Trump, ele voltou ao canudo de plástico e ele falou a seguinte frase: estamos voltando aos canudos de plástico, aos canudos de papel que não funcionam. Olha só. E o plástico, para quem não sabe, o plástico ele demora mais de 200 anos para decompor. E cientistas, nessa coluna que eu fiz, cientistas descobriram que os plásticos entram na cadeia alimentar, né? Poluem os rios e praias, né? E são absorvidos pelos peixes e entram na cadeia alimentar dos seres humanos. Então, cientistas já encontraram plástico, micropartículas de plástico no cérebro humano. Isso futuramente pode causar muitas doenças, né? Inclusive, Franklin, saiu uma matéria aqui, eu não recordo qual foi o site agora, mas já proibindo esses bowls, como é que a gente fala em português? Bowl que a gente toma sopa, esses negócios de plástico, porque, como você falou aí mesmo, pesquisas já encontraram o plástico ele em cérebro humano. Então, tá uma briga muito grande, né? Porque isso aí é pesquisa, é ciência. Apesar que a gente sabe que a ciência também está sendo bombardeada, né? Infelizmente, isso é verdade. Então, é uma matéria maravilhosa essa sua aqui no N1, tá aí o portal aqui na tela. Mas aproveita aí, pessoal. Segue Franklin lá também no Instagram e também acessa aí o N1, que tem muita matéria boa lá, né, Franklin? Isso, neutro1.com.br. Neutro 1, Neutro 1. Assim, o Trump vai fazer, se eu não me engano, 80 anos, né? Isso. E ele dando esse mau exemplo, eu não sei como um pai, um avô, ele não pensa nas próximas gerações dele. Porque daqui a um tempo ele vai morrer, né? Ele não deve passar de 90 a 100 anos. Todos nós, né, temos um final de vida, né, na Terra. É, estamos passando uma temporada. E não é possível que ele não pense nos netos, nos filhos, né, na família, nas próximas gerações dele, né? Porque não tem como todos, por exemplo, no peixe mesmo, não tem como ninguém fugir. No agrotóxico, no caso de frutas e verduras, né, tem pessoas com poder aquisitivo, fazendo uma comparação, que pode comprar frutas e verduras orgânicas, né? Mas no caso do peixe, não. O peixe, você não tem como eliminar o plástico, né, a contaminação. Então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção ao meio ambiente. Isso também, quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas falam: ah, você é de esquerda. A gente tem a preocupação com o meio ambiente.
Porque, assim, o planeta Terra, a gente sabe que o planeta Terra está com febre, né? Isso. Já aumentou 1 grau. O planeta Terra já teve um aumento de 1 grau, que já teve várias mudanças climáticas, e cientistas falam que se aumentar daqui a uns anos mais 1 grau, aí vamos ter muito mais problemas, né? Os rios estão secando, né? Os lagos, a devastação das nossas florestas. Então, assim, não é questão de esquerda, direita. Meio ambiente não tem questão de esquerda, direita, gente. Entendeu? É questão de consciência. O que às vezes me deixa muito preocupado, Frank, é que as pessoas, algumas pessoas, né, logicamente não é todo mundo, mas ao invés de estar ensinando as pessoas de uma forma correta, fica levando para esse lado de politicagem. E aí acaba deturpando as coisas, como isso que a gente falou aqui, né? Como nessa área, dizendo que tem, como a gente falou aqui, né? O Cuba, que era o socialismo, enfim, isso não existe mais. Mas Ninguém mais fala em comunismo, socialismo e comunismo em Cuba. e aí o pessoal. Lá em Cuba existe uma ditadura militar que a população realmente está cansada. Isso sim, mas comunismo, socialismo não. Não existe mais isso. Então, às vezes o que me chateia é justamente isso, que essas pessoas deveriam estar falando qual é a realidade das coisas, e não tentando ludibriar a mente das pessoas, né? Uhum. Muito bem, continuando o bate-papo na City, Franklin, você citou, né, essa questão política, e a gente não pode deixar de falar também sobre o julgamento do Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele será julgado, né, por uma tentativa de golpe que está marcado para setembro. Como você avalia, Franklin, o impacto desse processo na credibilidade à democracia? Olha, o que a gente viu no 9 de janeiro, né, foi uma coisa assim muito grave, né? A gente viu pessoas, né, fazendo acampamento em quartéis. A gente teve um atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Tudo isso incentivado, né, por líderes políticos, né? E a gente pode afirmar que um desses líderes, né, o líder maior foi Bolsonaro. Isso aí a gente não tem como, né, todas as provas e evidências, né, já foram apresentadas nos processos do STF. E o mais interessante disso é que, se eu não me engano, a primeira vez na história que todos os julgamentos, né, todos os processos estão sendo transmitidos pelo STF, né? Então, assim, não é uma coisa fechada. Então, assim, várias pessoas especialistas em direito penal, né, pessoas de outros países poderão assistir e ver o que é que está acontecendo aqui no nosso país, né, o julgamento que será feito, né? Primeiro né, são 3, se eu não me engano, são 3. Esse vai ser o julgamento, né, do tribunal. Deixa eu tirar aqui uma dúvida, que a gente tem a divisão de 3 grupos, no caso, né? E esse será o grupo 1, que será julgado, se eu não me engano, do 2 de setembro, vai ser numa terça-feira. O grupo 1 tem os principais atores, né, desse processo, que é o golpe de Estado, né? Nesse golpe de Estado, não tem só o golpe de Estado em si, mas também a gente teve outros episódios, né? Principalmente o episódio de tentar matar, né, sequestrar
e matar autoridades. E a Polícia Federal buscou provas sobre isso, né? Matar o presidente Lula, matar o vice-presidente, o Alckmin, e o Alexandre de Moraes, do STF. E ainda tem envenenamento ainda, né? Se eu não estiver enganado, né? A morte também poderia ser por envenenamento, né? Tem alguns planos, os planos, né, que foram passados até a Polícia Federal conseguiu capturar mensagens de um aplicativo, acho que não foi o WhatsApp, um outro aplicativo, que eles utilizavam nomes, codinomes, né? Um era Japão, o outro era Brasil, não tinha os nomes, mas a Polícia Federal conseguiu chegar lá. Trump, o Frank, ainda dentro dessa temática, o filho de Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado licenciado, e ele está aqui desde março, se eu não estiver enganado, ele aqui nos Estados Unidos, mas sempre fazendo ameaças à justiça brasileira, em especial ao Alexandre de Moraes, e também colocando outras pessoas, como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, numa situação onde, naquela situação de como se fosse um sequestro. Você faz isso que eu lhe dou, que eu lhe devolvo à vítima. Então, uma afronta ao próprio Brasil, ao próprio país que ele representa. E, diante disso, hoje, numa live que eu assisti com aquele deputado Lindenberg Farias, ele disse que o Eduardo, ele, no 6 de janeiro, que foi o negócio do Capitólio aqui nos Estados Unidos, ele estava participando também. Inclusive, deputados, acho que isso não está divulgado muito ainda, acho que ele começou a divulgar isso hoje, e que parece que deputados daqui dos Estados Unidos estavam solicitando as imagens, porque pode ser que poderia também abrir um processo contra Eduardo, e aí ele já ia ser processado, se no caso isso for real, seria processado aqui. Mas como é que você tem visto essa atuação do Eduardo, ele ainda que recebe dinheiro público, mas me parece que já teve alguns, parece que as contas dele já foram trancadas aí, né, para não receber o dinheiro público. Mas como é que você vê essa atuação dele, juntamente também com o Paulo Figueiredo, e tem um outro que eu não recordo o nome aqui. Como é que você faz essa análise, Frank? O Paulo Figueiredo, que era neto do João Batista Figueiredo, né, que veio da ditadura militar, né, mora aí também, né, nos Estados Unidos. Mas essa questão do filho do Bolsonaro, eu não sabia que ele tinha participado lá do Capitólio. Não sabia disso, não. Vou até pesquisar sobre isso. Vou até pesquisar sobre isso. É uma coisa muito grave, né? Porque o que a gente percebe é que tem político brasileiro que não faz política para a população, né? É uma política por interesses próprios, e a gente sabe que por trás tem o grande poder econômico, né? É o setor econômico que manda nesses, né? Que compraram esses políticos, né? Então, essa é a grande questão. Você não vê projetos, né? A gente só vê projetos de certa parte do Congresso Nacional. A gente vê mesmo um Tarcísio lá de São Paulo, né? Qual é o projeto do Tarcísio em São Paulo? O primeiro projeto dele foi privatizar a Sabesp, né? A empresa de água e saneamento de São Paulo. Vendeu muito barato. A gente sabe que setor de energia não se privatiza. Lógico. Quando a gente fala isso também para um bolsonarista, alguém que é trumpista também, vai falar logo, não, você é de esquerda, pelo amor de Deus, você é de esquerda. Privatização, ela precisa ter critérios, né? Água e energia não se privatiza, porque é um setor estratégico de qualquer estado, de qualquer país, né?
Quando você, por exemplo, lá em São Paulo mesmo, o estado de São Paulo já perdeu 5 bilhões de reais de lucro. Já teve muita demissão lá na Sabesp, né? A gente sabe que o investimento também em saneamento e água no estado vai cair, vai diminuir. Aumento de tarifa, quase 200% de aumento da tarifa. Se você pagava R$ 150 de água, tenha certeza que você vai pagar 350, R$ 400 de água. Então, na verdade, quem vai pagar essa privatização é o usuário. É o usuário que vai pagar essa privatização. Então, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, Tarcísio vai ser provavelmente candidato em 2026. O primeiro projeto dele, com certeza, vai ser privatizar a Petrobras, privatizar os Correios, coisa que Bolsonaro não conseguiu. Isso é projeto para uma sociedade? Quem vai comprar a Petrobras? Quem tem interesse? Lá, a Sabesp mesmo, quem comprou foi a BlackRock, que é uma grande empresa norte-americana do sistema sistema financeiro dos Estados Unidos, que aqui já é dona de muita coisa, né? Na área de saúde, no sistema na tecnologia, né? Inclusive a BlackRock tem ações na Ambev, tem ações em vários setores aqui. A BlackRock é dona também, tem ações nos cartões de crédito, como American Express, Mastercard, né? Visa, que é dos Estados Unidos. Então, assim, quem são os interessados? A população tem que ver isso. Quem tem interesse de comprar a Petrobras? É o setor de petróleo, são os banqueiros brasileiros, né? É o setor financeiro lá dos Estados Unidos. Então, a população tem que prestar atenção de quem é o interesse de uma privatização. Tem privatizações que foram acertadas, né? Tem gente que não sabe que, por exemplo, a esquerda também fez a privatização. Quem fez as primeiras privatizações de BRs, as estradas, né, federais no Brasil foi o governo Lula. Quem fez as primeiras privatizações, né, quem fez a privatização dos aeroportos no nosso país, que eram umas carroças, né, os aeroportos, foi o governo Dilma. Foram privatizações acertadas. Quem fez a privatização lá atrás das telecomunicações foi Fernando Henrique Cardoso. Foi outra privatização acertada. Por quê? Nas telecomunicações, você gerou concorrência no mercado, né? Você teve outras empresas, né, que entraram no mercado, como o Vivo, como TIM, etc. Muito bem, continuando o nosso bate-papo na CIT, estamos quase no finalzinho, mas dá tempo de fazer um questionamento para você ainda, Frank, que é sobre essa questão internacional. O encontro que houve, e a mídia está falando muito, entre Trump e Putin lá no Alasca, correspondeu aí a um debate sobre essa questão de diplomacia e guerra. E eu te pergunto, como interpretar esse gesto político em meio à ausência da Ucrânia nessa negociação? Olha, eu não acredito muito nessa questão, não, viu, de Trump querer terminar com a guerra, né? Eu não acredito muito, não. Porque os Estados Unidos, eles são, assim, especialistas em continuar com guerra, né? Os Estados Unidos tem um mercado bélico, né? A venda de armas, né, é muito forte lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, eles incentivam a guerra, né? Para você ter ideia, o norte-americano, a maior parte dos norte-americanos tem arma em casa, né? Então, assim, eles vendem muitas armas para outros países e o próprio norte-americano ele tem armas dentro de casa e que isso é uma coisa errada, muito errada. Você vê que na China, por exemplo, ninguém utiliza arma, né? É proibido utilizar arma. No governo passado foram
passadas, foram autorizadas a venda de mais de 1.600.000 armas no nosso país. E, assim, eu que acompanho notícias diariamente, a Polícia Federal já descobriu que não existe mais armas contrabandeadas, né? As armas que são pegas, né, são apreendidas com traficantes, são armas legais. A Polícia Federal vê ali o número de série no fuzil, na pistola, e são armas legais. Então, essa autorização de legalidade de armas no nosso país foi uma coisa assim muito séria. Essas armas não foi cair na minha mão, não foi cair na mão de Jorginho, nem sua, Gleice. Acredito que vocês não tenham armas, mas tenha certeza que essas armas legais estão caindo nas mãos dos traficantes. Verdade. Pois é, Franklin, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo na City, eu vou dar aqui uma nota de utilidade pública, né, que eu estou vendo aqui, a Mari Alves, ela está dizendo que tem um rapaz, né, que está desaparecido desde o dia 11 e a família não sabe como divulgar nos jornais para ver se encontra ele. Mari, entre em contato com a gente aqui, manda a foto dele, as características, né, como é que entre em contato conosco que a gente faz essa divulgação para poder tentar, aí o nome dele também, para a gente poder divulgar nos meios de comunicação. Mandar um abraço para José Nilton, Angelino, a Dilson, Duarte também está por aqui, e Anne disse que um papo maravilhoso. Mas tudo que é bom dura pouco, né, Frank? Então... Passou muito rápido, passou muito rápido. Pois é. Eu vou deixar aqui as suas considerações finais, Frank. Lembrando que o Ipiracity também é parceiro, né? Do Neutro 1, também do Band BA. Isso, exatamente. Parceria que fechamos aqui durante esse ano, foi uma parceria maravilhosa. Estamos sempre aí, como diz no ditado popular, né, Frank? Junto e misturado, né? Então, fica aí suas considerações finais e sempre uma gratidão. Prazer, Jorginho, prazer, Gleidson, estar participando pela primeira vez aí. Um abraço aí para todos os ouvintes da Ipirá FM também. E deixando um aviso para todos, né? Muito cuidado aí com alguns projetos, né? Algumas ideias de alguns deputados do Congresso, né? Alguns deputados também, né? Políticos que protegeram o PIX. E agora a gente já está sabendo que alguns deputados já estão colocando em xeque, né? Querendo privatizar o PIX, né? Porque o PIX começou a ser uma ameaça aos cartões de crédito, ao sistema financeiro, principalmente dos Estados Unidos, né? Que a gente sabe que tem as principais bandeiras são de lá e que cobram muitos juros, né? Muitas tarifas e que o PIX veio sem tarifa, né? Tarifa zero e estão lançando aí agora nesse próximo mês o PIX, né? Parcelado. E, assim, o mercado financeiro está morrendo de medo aí com essa... E tem né, parlamentares aí contra o povo brasileiro, né, que o PIX foi uma vitória, né, inclusive o PIX está virando, né, uma ideia mundial, então tem muita gente com medo aí. Não deixe isso acontecer com o nosso PIX. É verdade. Muito bem, Franklin, a gente queria agradecer a você mais uma vez pela presença no nosso bate-papo na City, agradecer ao Jorge, à nossa audiência do bate-papo. Jorge, só para falar aqui, porque a informação, quando a internet é assim, a informação é passada e já chega para a gente aqui, e o desaparecido, Jorge, é o Clécio Ribeiro, inclusive ele é da região ali do povoado Rio do Peixe, e ele foi até o Rio de Janeiro, os irmãos dele encontraram a van na qual ele foi fazer uma entrega lá no Rio de Janeiro, encontrou a van, mas ele já não estava lá, mas a gente vai tentar trazer mais informações, tentar também fazer a nossa parte de imprensa para que possa divulgar ao máximo, para que possa encontrar o Clécio Ribeiro, ele que é do povoado Rio do Peixe, mas a gente, da semana, vamos falar mais sobre isso aqui no nosso bate-papo, Jorge. Tá bom. Gratidão, Gleice, gratidão, Frank, gratidão a todos vocês que participaram hoje aqui. Segunda-feira nós retornamos aqui às 19 horas com Léo Araújo, que é o nosso convidado. E
um ótimo final de semana para todos vocês. Gratidão, Franklin, mais uma vez. Gratidão, Gleice. Gratidão a todos vocês. Um abraço para vocês, boa noite, bom final de semana. Até a Você próxima também. oportunidade. Obrigado. Com certeza. Valeu.